Oi gente, eu sou a Lívia e a gente inicia hoje o 5º vídeo da série do Jubileu de 25 anos da comunidade Santo Expedito. A gente está hoje com a Regiane e com a Zenilda para contar um pouquinho como foi a trajetória delas na comunidade. Para começar, eu queria perguntar para vocês como que foi a chegada de vocês na comunidade. Bem, eu vim aqui para São Moritz, mudei para cá por volta de 2023. E eu estava procurando uma comunidade para mim estar frequentando, para participar das missas, porque eu participava lá na Nossa Senhora do Rosário. E aí eu fui na São Francisco, que é uma comunidade aqui no Salete, só que era um pouquinho longe daqui, para mim ir de a pé era um pouquinho longe. E aí teve um dia que eu estava subindo aqui pro mercado e eu vi essa comunidade começando, só tinha um salão lá embaixo e tinha algumas colunas. E aí eu procurei aqui os horários de missas, algumas coisas, não consegui encontrar ninguém, a comunidade estava fechada. Aí passou uns dias, eu voltei novamente e descobri que tinha missas aqui aos sábados e comecei a frequentar. Na época era o Padre Carlos que ainda estava aqui. Foi um pouco difícil porque eu não entendia o que o Padre Carlos falava, né? Eu vinha, ficava sentada ali, tentava entender o que ele falava e comecei a participar. Na Assembleia, né? E eu sempre fui muito devota de Santo Expedito, então foi uma coisa ligada a outra. Todo ano eu ia, dia 19 de abril, eu ia lá na Tiradentes, na igreja lá que tem próximo do quartel. E aí eu fiquei impressionada, eu falei, não, eu vou ter que começar a participar aqui, porque uma comunidade de Santo Expedito perto de casa, e comecei a participar, né? Então foi assim, foi coincidências, mas não foram coincidências, foi uma coisa de Deus mesmo, né? E até hoje eu tô aqui nessa comunidade. Bom, eu, diferente da Regiane, eu não era muito de igreja. Nessa época eu não frequentava muito, né, a igreja. E nessa época eu cheguei aqui por volta de 2007 para 2008. Meu irmão já tocava lá na paróquia Santa Margarida Maria, né? Ele me deu uma Bíblia, deu uma dedicatória para mim, só que eu não frequentava a igreja, né? A igreja aqui perto, mas eu não frequentava, não tinha interesse nenhum, né? E aí, por volta de 2010, foi quando eu conheci realmente a comunidade, tanto dentro como fora. Eu conheci por volta de 2010, a minha mãe teve um câncer, né? E aí eu vim pela dor mesmo, Quando eu cheguei aqui, fui bem acolhida. Quando eu cheguei, a comunidade já estava, né? Já não era mais lá embaixo. Eu vim entrar quando era lá embaixo. Vim, mas lembro muito pouco, porque eu não frequentava e não era fixa na igreja. Então, eu lembro muito pouco como ela era lá embaixo, tá? Eu lembro que tinha as paredes de madeira e tudo. Lembro do Padre Carlos passando e tal, mas não frequentava. Vocês chegaram no Padre Carlos, no caso, e Padre Wilson. Como que vocês viam a atuação, você, Regiane, como que você via a atuação do Padre Wilson aqui na comunidade? Eu participei de algumas missas do Padre Carlos e um pouco depois o Padre Wilson veio, né, ele veio aqui para a comunidade. E o Padre Wilson, eu continuei sentada no banco, né, participando das missas, e teve um dia que foi a partir desse momento que eu comecei a me engajar na comunidade. Era dia de Santo Expedito, ia ter uma missa campal aqui na rua, né? E eu passei por aqui durante a parte da manhã e tinha um caminhão parado aqui nesse cruzamento aqui do sacolão aqui da igreja, né? E tava a Silvana, a ex-esposa do seu Elcio, que ela estava em cima do caminhão, eu lembro da Ivonete e tinha mais algumas pessoas, né? Arrumando aqui, organizando, que a missa ia ser campal. E aí eu fiquei curiosa, aí eu parei e perguntei para elas o que ia ser, elas falaram que a missa ia ser lá fora, né? E eu perguntei se eu podia ajudar, elas não, pode ajudar. E aí eu comecei a ajudar, a partir desse momento eu comecei a ajudar a comunidade e me engajar, né? Eu na verdade, assim, eu fui um pouco, entre aspas, entrona, né? Eu perguntei se podia ajudar e eu comecei, aí depois, em seguida, um tempo depois, teve uma feijoada também aqui na comunidade, a cozinha era
era improvisada nessa época, era tudo muito improvisado, a gente não tinha estrutura nenhuma, né? A gente não tinha cozinha, não tinha bazar, era tudo. A gente ia usar a cozinha e procurava um espaço para colocar as coisas. Aí ia fazer o bazar e procurava outro espaço, lá embaixo, tudo lá embaixo, porque aqui em cima não tinha nada, né? Aqui em cima era só construção, não tinha nem telhado, nada, era tudo aberto. E aí foi assim, e o Padre Wilson, ele mexeu muito aqui na estrutura. O Padre Wilson, eu tinha um sonho muito grande da gente estar celebrando aqui em cima, e aos poucos a gente foi trabalhando, foi fazendo festas, e ele que tinha um sonho muito grande de subir essa igreja. Aí conseguimos colocar o telhado, e teve acho que uns 4 ou 5 anos depois. Não, talvez não seja isso. Acho que uns 3 anos depois que ele estava aqui, aí a gente fez a campanha do telhado, colocamos o telhado e fizemos uma missa aqui em cima. Mas aqui era tudo muito rústico, tinha janelas, mas não tinha vidros. Aí a gente colocava uns panos, uns plásticos para cobrir, porque era muito vento aqui em cima. E o engraçado foi que a primeira missa, a missa que ele queria celebrar aqui em cima, que era um tríduo de Santo Expedito, e mais a missa, estava tudo muito bagunçado, tinha muito entulho aqui em cima, resto de obra, e ele falou para a gente, vamos fazer um mutirão aí. Nossa, a gente fez um mutirão, limpamos essa igreja e celebramos a primeira missa aqui em cima, né? Ficamos bastante tempo aqui, né? Aqui na parte aqui em cima, sem piso, sem nada, era tudo muito rústico mesmo. E aí, depois de muito tempo fazendo campanha, fizemos campanha dos pisos, depois fizemos campanha dos bancos, né? E hoje a comunidade está assim, né? Tá muito bem estruturada fisicamente, né? Devido muito ao trabalho do Padre Wilson aqui, do carisma que ele tinha com as pessoas. O Padre Wilson, ele sempre foi muito amigo, ele sempre foi abraçava muito as pessoas, assim, naquela parte de paizão. O Padre sempre foi muito paizão. Fora a subida da igreja, né? Você tem algum momento que te marcou, assim, importante aqui na comunidade, com as pessoas, com o Padre Wilson também? Que a gente sabe que teve a transição muito rápida dos 2 padres. O que te marcou, assim, do Padre Wilson? O que te marcava, né? Falar do Padre Wilson, o que você lembra dele? Assim, quando eu comecei a frequentar aqui, nessa transição entre Padre Carlos e Padre Wilson, ele fez o convite para a gente participar, eu sempre ajudei, sempre estava por aqui ajudando uma coisa ou outra, né, na comunidade, mas o meu marido não, né? Então ele fez o convite para ele pessoalmente chegou e convidou o meu marido, e aí foi a partir desse momento que ele começou a frequentar a comunidade, né? Porque antes eu vinha sozinha, eu sempre vinha sozinha. O Lucas era pequenininho, a Lívia na época, a Lívia nasceu aqui, quando eu comecei a frequentar, eu estava grávida da Lívia, ela veio um pouquinho depois, acho que depois que eu estava frequentando a comunidade, depois uns 5, 6 anos que o meu marido começou a frequentar. Foi a partir do Padre Wilson que ele mesmo chegou e fez o convite, porque eu sempre chamava ele para vir para a igreja, sempre pedia para ele participar. Não, outro dia eu vou, e nisso foi indo. Aí teve um dia que ele veio e o Padre Wilson, mais tem um outro rapaz que a gente chama ele de Xará, que é o Wilson também, né? Fez esse convite, que ele já participava aqui da comunidade, e fez o convite para o meu marido, e até hoje a gente está aqui na comunidade participando, ajudando. Então, assim, o Padre Wilson, ele foi muito importante nessa parte. Ele mostrou um outro lado da igreja, que é aquele lado de amizade. A gente tinha uma amizade muito grande, aliás, até hoje a gente tem, né? Uma amizade muito grande com ele e com várias pessoas. Então foi através disso que, assim, a gente conheceu muitas pessoas aqui na igreja. A gente tem uma amizade muito grande com várias pessoas através do encontro de casais também que tinha. Não tinha aqui na Santo Expedito, mas a gente tinha na paróquia, a gente participou lá na paróquia. E através disso, hoje a gente tem um ciclo de amizade muito grande na comunidade, né? Tanto aqui na comunidade como na paróquia. Agora, voltando a falar sobre essa transição do Padre Wilson para o Padre Isaacs, como que foi para vocês na época essa transição? Vocês sabiam? Foi assim de uma hora para outra? Eu mesmo particularmente não sabia. No final de semana a gente teve missa com o Padre Wilson, né? E dia depois
já era um outro padre, totalmente desconhecido, ninguém sabia, diferente, ninguém sabia quem era. Via os rumores que ele era um pouco, né, vamos dizer, ele era bem bravo, né? Tinha em poucas palavras ele já falava o que queria e assim, então a gente ficou com aquele medinho assim, nossa, como que é esse padre? Meu Deus do céu, a gente ficava com medo, mas depois quando a gente, né, e assim, foi tanto que não deu nem para ter uma despedida do padre Wilson, né? Não teve como, né? Não teve uma despedida assim para a gente falar, nossa, como é que ele foi, para onde ele foi, por que ele foi. Foi uma coisa assim que a gente ficou meio sem saber, sem entender o que aconteceu, né? Ficamos com aquele ponto de interrogação, né? E agora? E agora? Quem é que vai vir? Eu já estava aqui na comunidade já há um tempo, já estava com ele, eu participava já da liturgia aqui na comunidade Santo Expedito. Também, em época de festas, também ia lá para a comunidade matriz, né? E já tinha um relacionamento com o padre Wilson, assim. Não vou dizer tão como a Regiane, porque eles já eram mais de dentro, assim, vocês, as festas e tudo. Eu não tinha ainda essa ligação, assim, sabe? Eu era mesmo da comunidade, mais aqui, participar da pastoral, da liturgia. Então, assim, era bem, assim, vou dizer, era bem pouco o meu contato, assim. Mas ele era uma pessoa, assim, que você perguntava as coisas, ele respondia. Padre Wilson, pode fazer isso? Ele dizia que se pudesse ele falar que podia, se não, não. E assim, para mim não tem o que dizer do Padre Wilson. Fala assim, foi o meu primeiro contato cristão de padre, de ter assim relação de padre, foi com o Padre Wilson. Né? O meu primeiro contato cristão mesmo. De ter assim, não, hoje eu sei o que um padre faz, sei qual a responsabilidade de um padre dentro de uma comunidade. Eu passei a saber dentro da comunidade Santo Expedito e com o Padre Wilson. Quer dizer, é um pároco, é o meu pároco, né? Mas, assim, em relação assim, de ter aquela... É o nosso padre, nosso pároco. Então... E essa transição pegou a gente muito de surpresa, porque a gente já estava acostumada com ele, né? Tudo a gente já estava com ele. De repente, vinha outro padre que não sabia de onde veio, o que ia ser, como que ia ser. E é isso. Teve assim um impacto bem grande mesmo. A comunidade inteira sentiu esse impacto. A comunidade matriz sentiu esse impacto, né? Mas, enfim, né? O tempo acostumando e o tempo é de mudança, né? Então, essa transição, quando, de repente, de uma semana a gente estava com o Padre Wilson, na outra semana o Padre Isaac já estava aqui assumindo. Então, assim, eu também não sabia, foi uma surpresa, né? A gente sabia que o Padre Wilson, às vezes ele falava assim, olha, uma hora que o bispo me transferir de paróquia, a gente eu vou ter que obedecer, né? Mas assim, a gente não imaginava que um dia ia sair, porque já estava quase 10 anos aqui, né? Ele já tinha uma caminhada com a gente, mas foi de repente, foi muito difícil, foi muito rápido, né? Mas a gente sabia que era necessário, né? O Padre Wilson ia começar uma outra caminhada e vinha um outro e a gente tinha que porque assim, o Padre Wilson, ele sempre foi muito amigo, foi muito próximo da gente, né? Inclusive, no caso, a Lívia, ela veio para cá, eu estava grávida dela, né? Então, ela foi criada vinha para a igreja no meio desses bancos aqui, aliás, lá embaixo ainda, né, na época. Então, assim, ele foi meio que um paizão para todos nós, né? E aí, de repente, vai embora, na outra semana tem outro padre diferente, a gente já estava acostumada, né, com o jeitinho dele, né, e tudo. Mas foi necessário porque hoje a gente vê que a comunidade desenvolveu muito. O Padre Isaac,
ele evangelizou muita gente, ele tirou muita gente do banco, muitas pessoas que estavam na Assembleia, hoje está participando ativamente de pastorais, né? Ele reorganizou todas as pastorais, né? O Padre Wilson, ele começou esse trabalho, né? E o Padre Isaac intensificou e fez o negócio andar, funcionar mesmo, né? Então, assim, a gente sabia que era necessário, que um dia ia acontecer, mas a gente não sabia quanto seria, né? Seria tão rápido, assim, de um dia para o outro. Mas aos poucos a gente foi acostumando. Hoje o Padre Isaac está aí, ele trouxe muitas coisas boas aqui para a comunidade, né? Ele tem um outro modo de evangelizar, de cativar as pessoas, né? De cativar as pessoas, porque no início a gente ficava meio assim, ele era um pouco ríspido, tudo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem abertura para falar, para brincar com ele. A gente tem um outro relacionamento. Vocês falaram, né, que foi um padre que veio muito rápido e na atuação dele, né, no começo, o que ele trouxe de diferente do Padre Wilson para cá? O que vocês acharam disso tudo, dessas pastorais? Você falou também que o Padre Isaac tirou muita gente do banco, não que a Nina não era, a Zenilda, mas quem imaginaria que hoje você estaria no canto? Realmente, às vezes eu paro e penso, meu Deus, como que eu era há 10 anos atrás, medo de subir no presbitério, para proclamar a palavra, medo de tudo, eu tinha muito medo, eu tremia, não que hoje eu não tremo, ainda consigo, né? Mas assim, ele veio, como eu falei, né? O Padre Wilson, a gente tinha essa abertura assim, mas assim, eu não sentia assim muito incentivo, assim, eu não tinha esse incentivo para poder me lançar, sabe? Então, assim, não que ele não faça isso, não que ele nunca fez isso, faz sim, faz e fez. Só que, assim, às vezes a gente é um tipo de pessoa que às vezes a gente precisa de puxões de orelha, a gente precisa de chacoalhão, a gente precisa de... Vai, você é capaz, você não nasceu para ficar sentada num banco só ouvindo. Às vezes tem que ouvir e colocar o que você ouviu em prática, né? E foi isso que o Padre Isaac fez. Ele me tirou, sim, do banco, né? E me fez eu sentir, né, que eu tinha que fazer mais do que eu fazia, né? Então, hoje, se eu subo no presbitério para proclamar uma palavra, para fazer um salmo, né? E para, né? Devido às reflexões dele, devido, né, às homilias dele, que é bem impactante, sabe? Eu não consigo mais... às vezes eu escuto, sim, tem muitos padres né, de homilias assim, que te chacoalha, mas a homilia de Padre Isaac, assim, é um tapa na cara sem colocar a mão, sem dó. É um tapa na sua cara sem ele levantar a mão. Então você fala, meu Deus, isso é para mim. Então você tem sempre que pegar para você, não para o outro, mas é você. Então, assim, eu faço... Ele trouxe as comunidades itinerantes, né? E no começo, eu falei assim, gente, como que vai ser isso? Como que vai ser? Missionárias. Uhum. Como que vai ser isso? Eu nunca vi isso. Celebrar nas casas, como é que vai ser isso? E quando eu vi, eu achei aquilo tudo muito lindo, muito assim, meu Deus do céu, é um outro tipo de evangelização. Na verdade, o Padre Isaac, ele trouxe a evangelização de séculos e séculos atrás, né? De séculos atrás. Então, ele trouxe para cá coisas que não tinha na comunidade Santo Expedito, na comunidade matriz, tem coisas que não tinha e ele trouxe para cá. E hoje a gente é uma comunidade recheada de coisas, né? O Padre Wilson, ele deixou alguma coisa, fez as coisas, mas o Padre Isaac, ele resgatou muitas coisas, né? Então, eu praticamente estou muito feliz por ser uma das pessoas que pratica, que
participa aqui da comunidade. Que foi o começo dessas comunidades missionárias para a senhora? Sim, o começo das comunidades missionárias. O Padre Isaac, acho que um ano e meio, acho que não durou nem 2 anos, né? Que ele estava aqui, ele começou essas comunidades, né? Ele que conduzia as comunidades, né? Eram paroquiais, eram 2 comunidades, Nossa Senhora da Saúde e Santa Teresa, né? E de repente um dia a gente numa celebração, né? A Santa Teresa, a gente era muito por aqui, né? Muito próximo aqui do São Moritz. E aí teve um dia numa celebração aqui numa rua aqui embaixo e ele de repente ele chegou na gente do nada, ele falou assim, olha, a comunidade Santo Expedito quer assumir a comunidade Santa Teresa para estar à frente, para procurar casas, a gente já estava procurando casas, mas era uma coisa um pouco receosa, a gente não sabia muito como fazer, né? E aí ele falou se a gente queria assumir a comunidade Santa Teresa, né, que foi uma das primeiras que teve aqui que ele implantou, né? E aí mas como assim? Não, vocês vão assumir, vocês vão marcar missas, vocês vão organizar tudo, a celebração da casa, né? Que a gente já estava indo em algumas, a gente começou a saber como que funcionava mais ou menos, né? E aí a gente, não, vamos assumir, né? Então, só que a gente vai assumir como é que vai ser, e era uma coisa nova, a gente não sabia como é que ia funcionar, né? E aí se lançamos, foram indo, marcava, foi um grupinho que a gente se reunia toda segunda-feira na casa de alguém, marcava, convidava, pedia para a pessoa abrir a porta da casa. E hoje já tem 7 anos, vão fazer 8 anos já da comunidade Santa Teresa, e a comunidade Santa Teresa começou com bastante pessoas da comunidade Santo Expedito que participavam, que acompanhavam, né? E aí depois o Padre Isaac foi bem na necessidade, que tinha muita gente numa casa só. Era um grupo que poderia tinha uma capacidade muito grande de evangelizar, né? Que a gente poderia se dividir e formar outras comunidades, né? E foi isso que aconteceu, né? E da Santa Teresa nasceu a São José, a comunidade São José, depois Santa Luzia e as outras comunidades, né? Então, ele começou com uma comunidade, hoje são 5, só aqui no território de Santo Expedito. E na paróquia aconteceu a mesma coisa, né? Na matriz. Então, assim, foi o que a Zenilda falou, ele tirou a gente do comodismo, né? Hoje a igreja é em saída, né? A igreja vai até a casa das pessoas, a gente conhece muitas pessoas, tem pessoas aqui no bairro que eu nunca vi. Hoje a gente passa na rua, as pessoas elas falam com a gente, às vezes você está no mercado, a pessoa olha para você e você já lembra, eu fui na casa daquela pessoa, né? Então, assim, a gente começou a conhecer muito, muito o nosso bairro, os nossos vizinhos, né? Porque a gente, com essa correria do dia a dia, você não conhece ninguém, né? Então, isso daí ajudou muito a gente conhecer todas as pessoas que estão no bairro. Isso a gente ainda precisa muito mais, né? Esse trabalho é novo, né? Entre aspas, né? 7, 8 anos aí, mas eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter abrangido muito mais outras pessoas e saber que não é só a comunidade. A gente tem a comunidade física, mas também a gente precisa voltar às origens, né? Igual antigamente as missas eram nas casas, nos povoados, nos becos e vielas, né? Mais ou menos assim. Hoje a gente está abrangendo muito isso, né? Voltando isso. Falaram que muitas coisas vieram, a Zenilda falou que muitas coisas vieram da matriz para cá. Uma das coisas foi a pastoral, se eu não me engano, da caridade, né? Como que foi isso, assim, do nada vir uma pastoral da caridade para cá? Então, a pastoral da caridade aqui, ela foi criada na época da pandemia, né? A gente começou aquela necessidade, teve a pandemia, fecha tudo, pessoas desempregadas e pessoas precisando, e tinha-se a pastoral da caridade lá, que algumas pessoas daqui participavam lá na matriz, e aí a gente viu a necessidade que não teria como aquele negócio de distanciamento, não podia ficar muitas pessoas juntas, tudo, e aí o padre ele falou assim, por que vocês não montam uma pastoral lá, para atender o pessoal lá da região, as pessoas que vão pedir tudo. E aí foi essa, eu acredito que se não houvesse a pandemia, talvez a gente hoje não teria uma pastoral da caridade. Então, assim, tem coisas que acontecem que na época a gente não entende muito bem, mas hoje a gente entende, né? Porque, por
poderia ser que talvez não existisse, se não houvesse tudo aquilo, né, que aconteceu há 5 anos atrás. Então foi assim, houve a necessidade, a gente começou a arrecadar alimentos, a gente colocava lá nos grupos de WhatsApp que estava tendo, marcamos um dia para fazer a coleta de alimentos aqui, né, sempre com muito cuidado, né, a igreja vai estar aberta de tal horário a tal horário, vai ter 2 pessoas lá para receberem os alimentos, e aí a gente começou a saber que as pessoas estavam precisando, tudo, e foi feito esse trabalho, né? Então foi a partir desse momento que foi se criada a Pastoral da Caridade, juntamente com o apoio lá da matriz. Como foi esse ano para vocês, né? Que esse ano a gente sabe que teve a Semana Santa, foi tudo assim muito rápido, mas deu tudo certo. Como que foi para vocês assim a proposta, né? E como foi a Semana Santa mesmo, o Corpus Christi, que esse ano a gente está tendo mais festividades aqui, né, mais solenidades. Como que foi para vocês? Como que está sendo? No começo, quando ele falou, né, teve uma reunião, né, lá em cima, e ele deu essa ideia de ter aqui, né, as mesmas festividades que ia ter lá na comunidade matriz, era para ter aqui também. Aí a gente abraçou, né? Logo de início a gente já abraçou, porque era uma coisa nova, né? A gente nunca teve o Semana Santa. A gente tinha, porque, né, já tinha celebração mesmo, mas os 3 dias de festa, que é quinta, né, que é lava-pés, sexta a Paixão de Cristo, e no sábado de Aleluia, a gente nunca teve. Então, quando ele falou, a gente abraçou, não, vamos sim, a gente quer sim. E assim, foi no começo, também teve a vinda do padre Juarez, né? Então, assim, a gente abraçamos e, assim, foi bem, a gente estava bem ansiosos, bem preocupado, assim, a gente não fica preocupado, porque é coisa que a gente nunca teve aqui. Sim. Então é uma coisa tudo muito novo pra gente. E a gente abraçou e graças a Deus deu tudo muito certo. Foi lindo. A igreja ficou bem, né, cheia de espiritualidade. As pessoas começaram a vir, encheu bastante, né? Eu lembro que foi bem lindo, foi bem... E assim, foi uma experiência muito linda, muito bacana mesmo, né, pra gente. E a Regiane fala um pouquinho, que ela fala mais um pouquinho sobre... A gente... Quando ele falou da Semana Santa aqui na comunidade, a gente ficou meio... alguns ficaram assustados, outros, não, vamos se lançar, a gente precisa disso. E eu acho que isso daí, agora, parando um pouquinho, foi o início de tudo que a gente está começando agora, querendo ou não, essa nova caminhada. Esses 25 anos foi a abertura do jubileu, entre aspas, né? Do jubileu, que são 25 anos depois que a gente conseguiu, que a comunidade conseguiu ter uma celebração tão importante quanto essa, né? Então, esperamos 25 anos, né, para poder ter essa realização, né? Porque é muito bom para a gente, foi muito emocionante para a gente, porque era um sonho. Só que a gente imaginava que esse sonho ainda ia demorar muito para ser realizado e, de repente, de um mês para o outro, olha... Vocês vão ter a Semana Santa aí, se preparem, façam tudo. Ele faz isso mesmo. Ele faz por quê? Porque ele sabe que a gente é capaz de abraçar, né? Então, algumas pessoas ficaram, não, como assim? Um mês preparar uma celebração tão importante quanto essa? Não, e aconteceu, foi tudo bom. O Padre Juarez, ele veio, ajudou a gente, com o jeito dele, com outra maneira totalmente diferente do Padre Isaques, né? Totalmente diferente. Ele veio, ele coordenou direitinho, vamos fazer assim, 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 e foi tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. A igreja lotada, tinha muitas pessoas de fora, as pessoas da comunidade que sempre desejaram também muito isso.
E Junto com São Francisco. junto né? com São Francisco, que agora, agora a gente entra numa outra linha, né? Que a comunidade de São Francisco está começando, tá vindo para nós, tá vindo não, já veio, né? Já estão aqui no nosso meio, a gente já está. Então, assim, foram muitas novidades nesse ano, agora de 2025, justamente no jubileu, nos 25 anos, foi um turbilhão de coisas que foram acontecendo e a gente abraçando, a gente fazendo o possível, se doando, porque a comunidade é uma comunidade que se doa muito, muito mesmo. A partir do momento que se lança algo, a gente acaba se doando mesmo. E Vocês falaram disso, da comunidade São Francisco ter vindo para cá, para nossa paróquia. Como que foi para vocês, assim, essa novidade? Foi também de uma hora para outra, como tudo que acontece? Mas como que foi? Hoje, né? Eu acho que pega muito, muito nisso, né? De hoje, hoje e acabou. Mas como que foi para vocês esse entrosamento da comunidade São Francisco com a gente? Foi muito novo, né? Mas como que foi para vocês? Eu vi também que teve um encontro para cada um se conhecer, né? Conhecer as comunidades. Mas eu sinto também que isso da Semana Santa veio justamente para juntar, né? E é aquilo que vocês falaram também das comunidades missionárias, né? Houve aquela necessidade que o padre tinha de expandir as comunidades missionárias para atingir mais pessoas. E eu acho que essa Semana Santa veio justamente para isso, né? Porque lotou aqui e lotou a comunidade matriz. Então, assim, foi muito importante, né? Porque atinge mais pessoas também. Realmente, né? foi bem assim, a gente não esperava, né? E de repente o padre falou da comunidade de São Francisco se juntar, já que já tinha a fala da comunidade de Santo Expedito se tornar paróquia. E aí nesse intuito aí já desfocou a comunidade de São Francisco da Santo Antônio. E aí quando teve essa reunião, falando, apresentando mesmo, agora oficialmente, né? Tudo ruído, que era né? tudo ruído, né? E a gente, na verdade, eu falei assim, São Francisco, que São Francisco? Na verdade, eu nunca conheci São Francisco, a comunidade São Francisco, a física. A única que eu conhecia é a comunidade missionária, né? Que é aqui do nosso bairro. E aí foi quando eu falei, nossa, vai vir, que coisa maravilhosa. A gente começou a conhecer as pessoas, né? Hoje a gente conhece algumas, nem todas, mas a gente já conhece algumas. Eles já frequentam aqui a comunidade Santo Expedito. E, assim, coisas que a gente vê nitidamente o envolvimento do Padre Isaac em transformar uma comunidade em saída, né? Em evangelizar, atingir mais bairros, né? Porque o bairro é totalmente fora, né? O bairro daqui, lá é Salete, né? Então, assim, vai ser uma unidade só, né? E isso é muito, muito maravilhoso para nós. E eles veio assim com carisma, a gente acolheu, né? A gente está acolhendo, né? Cada vez mais eles têm eles, não sei se eles estão um pouco assim meio que, né? Traídos aí, porque tinha uma comunidade vivente lá há muitos anos também, né? Com o padre Júnior. E de repente também, tanto para eles, né, como para nós, né? É uma novidade, a novidade para todos nós. Mas eu sinto que para eles foi um impacto maior, né? Eu sinto que para eles foi um impacto maior. O nosso lema, a comunidade Santo Expedito, é fora do comum, viu, Lívia? É fora do comum. Na parte de acolher, de ajudar. Sempre foi assim, desde que eu entrei nessa comunidade. O lema dessa comunidade é acolher e ajudar quem precisa, né? E assim, é isso que me atrai cada dia mais nessa comunidade. É isso que me atrai, o acolhimento e o amor que temos pela comunidade. Em prol da comunidade, tudo para o melhor,
para a comunidade, para acolher quem vem de fora, as pessoas que precisam, as pessoas que necessitam. Aqui é uma comunidade totalmente necessária que necessita de acolhimento. Assim, a gente acolhe quem chega, acolhe quem vem, né? Então a gente tenta fazer isso, esse acolhimento com a comunidade de São Francisco, né? E eu sei que daqui a pouco eles vão se sentir realmente em casa, como a gente se sente aqui, eles vão se sentir também em casa, que aqui é a nossa casa. Eu vou perguntar para vocês se vocês têm alguma memória, algum momento importante que marcou vocês com a comunidade em si. E aí, já fechando também, queria perguntar para vocês uma palavra que defina esses momentos que vocês viveram na comunidade. Quem quer começar? Assim, a comunidade, o que eu posso usar é amizade. A amizade. Eu acho que assim, aqui a gente hoje, desses 22 anos mais ou menos, não, 22 não, 20 anos, vou colocar 20 anos, 20 anos que eu estou participando aqui, que eu comecei, eu acho que a amizade, eu acho que a gente não tem como, porque assim, a gente criou um ciclo de amigos, de pessoas que sempre se ajudam, um precisa de uma coisa, o outro já está ali dando a mão, acolhendo, é o que a Zenilda falou. Então assim, eu acho que uma coisa que se resume aqui na comunidade de Santo Expedito é a amizade, o amor e o carinho que um tem pelo outro, né? Um tem pelo outro. E é isso que eu sinto aqui como se a minha segunda casa, eu me sinto em casa, eu sinto muita vontade aqui. E assim, a gente quer também que as pessoas que venham se sintam, comecem a se sentir assim, à vontade, né? Igual a São Francisco está vindo agora, e a gente, eu sei que de início é tudo muito assim, que as pessoas se conhecem, né? Então a gente acaba ficando um pouco ressabiado, assim, de lado, mas eu acredito que logo eles vão estar se sentindo em casa igual a nós, né? Então, o que eu tenho para resumir assim da comunidade é a amizade e o amor que eu tenho por isso aqui tudo, por as pessoas que frequentam por essa comunidade. O momento que me marcou esse ano foi muito intenso. Esse ano foi um ano assim de muita transformação, de coisas que a gente jamais imaginava que estariam acontecendo e estão, né, acontecendo, né? Então esse ano foi um turbilhão de coisas novas aí, e o momento que tá marcando hoje para mim é essa parte de a comunidade de Santo Expedito e virar paróquia, que sempre foi muito um sonho, né, de estar virando uma paróquia. Então assim, eu acredito que esse ano, esse momento marcante. Bom, né? Momento marcante, eu vou falar do momento, e dentro do momento já vai estar a definição dessa comunidade. O momento marcante foi há um ano atrás, né? 2023? Ah, sim, 2023. Dois anos. Eu tenho 2 anos, vai fazer 2 anos que eu sofri acidente aqui, né? Eu caí da escada, não. Os detalhes não vai ser. Não vamos falar dos detalhes, né? Eu sofri uma queda aqui na Santo Expedito, caí de uma escada e desloquei o fêmur. E fiquei afastada 8 meses, 7, 8 meses, né, da comunidade, fazendo fisioterapia e tudo. E, assim, eu vi o quanto esse momento foi marcante, porque foi dentro da comunidade que eu sofri esse acidente, né? A gente estava vindo para um momento de adoração que a gente tem aqui toda segunda-feira. E aí a comunidade inteira, sabe? A comunidade inteira se prontificou, ficou abalada com o que aconteceu comigo, né? Eu fiquei em casa uns 7, 8 meses e não faltou gente, não faltou um final de semana, às vezes ia até gente na semana lá me visitar, me acolher, perguntar se eu precisava de alguma coisa, me ajudaram, sabe? Eu tive que fazer fisioterapia, eles me ajudaram financeiramente, pagando fisioterapia, uns 13 meses eles pagaram, tá? Então juntou assim, fez
grupo de pessoas, e ali eu chorava, eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, como é bom a gente se sentir, ter uma comunidade para dizer assim, essa é a minha comunidade, é a minha família, é a minha segunda família, minha família que eu conquistei, é uma família que eu conquistei, né? A gente não é bom totalmente, que o bom é Deus é bom, mas a gente faz por onde? Porque se essas pessoas se prontificarem em me ajudar, em me acolher, né, no momento que eu mais precisei, é porque tem algum sentimento por mim, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, eu chorava, falar com meu marido, eu falei, gente, ele falou, realmente você é uma pessoa que eles gostam de você. E assim, não só de mim, qualquer um, não só eu. Qualquer pessoa que acontecer aqui alguma coisa, a gente está ali em cima. Vai precisar de ajuda, vamos precisar fazer isso com fulano precisa disso. A gente se junta, faz aquele grupinho e ajuda a pessoa. Isso é comunidade, né? A gente não só tá aqui na euforia, né? Mas na hora que realmente precisa, a gente está ali para ajudar. Então eu defino a comunidade Santo Expedito como uma comunidade de amizade, assim, de acolhimento, que tá ali para toda hora, assim, tá? Como tem o lema do Santo Expedito, a gente faz hoje, é para hoje, não é para amanhã não, é hoje. Então, assim, a gente carrega esse nome do Santo Expedito, assim, no coração com muita alegria, tá? Então eu defino o Santo Expedito, a comunidade Santo Expedito, todo esse povo da comunidade Santo Expedito como uma grande família e uma amizade muito grande, que eu vou levar para sempre. Para finalizar o vídeo, eu queria agradecer muito vocês duas, a presença de vocês duas, o depoimento, né, tudo que aconteceu. E dizer que tem mais um vídeo pela frente para vocês ficarem de olho no canal, se inscreverem e também curtirem esse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e que a nossa conversão seja hoje e não amanhã. Santo Expedito, rogai por nós.